Boa tarde. Como é habitual neste dia, começamos por olhar a situação difícil que a Igreja e os cristãos enfrentam em diversas partes do mundo. Um olhar com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E falamos com dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins Bittencourt, diretora do Secretariado Português, e o jornalista Paulo Aido. E como em cada quarta-feira, trazemos notícias relacionadas com a vida da Igreja pelo mundo, as questões de liberdade religiosa e o apoio às comunidades perseguidas. Hoje vamos começar por falar da Índia e a morte há cerca de uma semana do padre Stan, um padre jesuíta, num hospital onde estava internado com Covid-19, trouxe para a primeira página dos jornais o trabalho deste sacerdote em defesa das comunidades mais desprotegidas, nomeadamente as chamadas comunidades tribais, tão desprezadas pela sociedade indiana. For over 6 months, Father Stan Swami has been awaiting trial in a Mumbai prison. Now, as COVID-19 continues to overwhelm India, the Jesuit father has fallen ill with symptoms of coronavirus. Several staff members in the overcrowded prison are reported to have contracted the virus. Father Swami was one of 15 activists arrested in October 2020 after India's National Investigation Agency accused them of links with extremist groups. Before his arrest, he recorded this message to the world. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. The 84-year-old priest suffers from an advanced Parkinson's disease and is hearing impaired, yet the prison where he is being held has no professional medical staff. Human rights advocates have been calling for the prisoner's release, and Jesuits around the world have been vocal of their support for Father Swami. The whole Society of Jesus is with him in solidarity. We want to say that we stand with the Stan, who has been standing with the people. Father Swami's legal team is now requesting his release from prison on medical grounds. India remains the global epicenter of the COVID-19 pandemic, reporting over 250,000 new cases each day. Paulo Aido, a morte do padre Stan provocou uma onda de revolta na Índia pela forma como as autoridades o trataram e, sobretudo, porque era um defensor dos direitos humanos, nomeadamente nas comunidades tribais. É verdade, Paulo, e esta notícia é uma notícia triste e ao mesmo tempo também revoltante, porque o padre Stan, um jesuíta de 84 anos de idade, estava preso desde o dia 8 de outubro do ano passado com a acusação de ligações a terroristas, a grupos extremistas, o que provocou desde logo uma imensa onda de protesto em todo o mundo, incluindo aqui em Portugal, pois a última coisa que se poderia pensar em relação a este sacerdote seria, como se imagina, algo desse género. O que ele fez durante décadas, isso sim, foi trabalhar junto das comunidades indígenas, os Adivasi, que na Índia se confundem muito com os cristãos, tal como os Dalits, aqueles que no complexo sistema de castas são considerados intocáveis, são desprezados pela sociedade, são como que invisíveis, pois para o padre Stan, que dedicou cerca de 40 anos da sua vida a dar-lhes visibilidade, que a sociedade sempre lhes negou, e digamos a resposta da sociedade foi prendeu, foi acusá-lo, e por isso magoou muito a saber a forma como este padre jesuíta foi tratado mesmo no final da sua vida. Ele foi preso a 8 de outubro do ano passado, e desde logo houve um enorme coro de críticas, pois poderia muito bem ter aguardado o julgamento, por exemplo, em liberdade. Para mais, ele já estava bastante doente, sofria de Parkinson e tinha, por exemplo, uma enorme dificuldade em conseguir alimentar-se sozinho. Mas os juízes foram sempre insensíveis a esses argumentos, até que, a 28 de maio, tiveram mesmo de permitir o seu internamento no hospital, o Hospital da Sagrada Família, em Bombaim, pois o seu estado de saúde estava a deteriorar-se bastante. E há cerca de uma semana, na segunda-feira, 5 de julho, ele morreu então de complicações cardíacas. O caso do padre Stan é muito significativo, não só porque permite perceber como a sociedade indiana continua a desprezar milhões de seres humanos que considera como inferiores,
e ao mesmo tempo olha com desconfiança para aqueles que no dia a dia lutam precisamente pela promoção dos direitos humanos dessas pessoas. E eu recordo já agora que a Fundação AIS, através do seu presidente executivo internacional, Thomas Gelden, apelou logo desde a primeira hora para a libertação deste sacerdote, lembrando que o único crime que ele tinha cometido foi esse, o pedido da justiça e ter denunciado os abusos que as populações tribais vinham sofrendo na Índia. Eu tenho a certeza de que o seu exemplo vai continuar a inspirar muitas pessoas e isso levará a que possam surgir, entretanto, outros padres Stan Swami na Índia, outras pessoas defensores dos direitos humanos e das minorias, um trabalho que a Fundação AIS tem procurado também fazer todos os dias aqui em Portugal. E falo, e a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre está atenta a este país, à Índia, aos atropelos dos direitos humanos, que a morte do Padre Stan, sem dúvida nenhuma, veio colocar ainda mais na ordem do dia, e que acontece, enfim, estes atropelos acontecem na Índia, mas também na Síria. É um outro país sobre o qual vos queremos falar neste programa, e da Síria continuam a chegar notícias de um país com uma economia muito paralisada. Isto por causa da guerra, mas também por causa das sanções económicas e que afetam o dia-a-dia das populações em questões tão básicas como o leite. We are distributing all the Christian children in Aleppo a certain amount of milk to let them grow in a good way. If the project stops, it means that the families will not be able to afford buying milk for their children. This will affect their health and their growth, mentally and physically. So that's why it's very important to have the necessary funding to be able to continue this project. ماريو ابني من وقت ما خلق هو مستفيد من هذا المشروع، كان ياخد الحليب المخصص للرضع، وهلا هو بحسب عمره بياخد الحليب المخصص للاطفال الكبار، وهي حصة شهرية. فهذا المشروع بيساعدنا انه نحن نأمنها، خصوصا مع الاسعار المرتفعة لهالمواد تحديدا. This project is very, very important for the children of the Christian families of Aleppo, and we ask the help of Aid the Church in Need in order to have the funding and the financing of the project. A situação social que se vive na Síria, com a falta de bens de primeira necessidade, que levou a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre a procurar respostas concretas, nomeadamente a distribuição de leite para estas crianças. Não foi assim, Catarina? É verdade, de facto foi assim. Portanto, a Síria, como sabemos, portanto, é um país em guerra, já são 10 anos de guerra, portanto, que se assinalou no passado dia 15 de março, e de facto este é um país que está destroçado, portanto a economia está de rastos, as infraestruturas estão destruídas, por exemplo, é muito comum faltar eletricidade várias vezes ao dia na Síria, e agora também há o racionamento de comida, de bens essenciais, e o pão é de facto um dos exemplos desses racionamentos dos bens essenciais que está a acontecer neste momento na Síria. Portanto, e este caso, esta distribuição de leite ganha alguma relevância também pelo facto de ser alimento para crianças, portanto, e a Fundação AIS tem procurado estar desde a primeira hora, desde há vários anos, de facto, junto destas crianças para distribuir um bem que é tão essencial, como nós sabemos, como é o leite para as crianças. E de facto tem sido uma campanha, portanto uma tentativa de pôr na agenda também esta situação da Síria, e tem de facto desde a primeira hora tem tido uma muito boa aceitação por parte dos nossos benfeitores aqui em Portugal. Portanto a campanha Uma Gota de Leite, é assim que se chama esta campanha, é de facto um exemplo de como podemos fazer tanto com tão pouco. Portanto, nas cidades de Homs e de Alepo, portanto, duas cidades da Síria, a Fundação AIS tem conseguido então distribuir leite, chegando a milhares de crianças, com estas doses de leite em pó que são essenciais para o seu crescimento. Portanto, esta campanha existe desde 2015 em Homs, em Alepo estamos desde 2017 a fornecer estas doses diárias de leite para estas crianças e, de facto, como disse há pouco, os benfeitores portugueses da AIS têm sido desde a primeira hora adeptos desta campanha e têm-nos ajudado com muito entusiasmo esta nossa iniciativa. Portanto, num país que, como é fácil imaginar que falta tudo, portanto, com uma década de guerra,
guerra, temos este dever, esta obrigação de continuar de facto a alimentar estas crianças, de alimentar e de dar-lhes também esperança para um futuro melhor. E por isso é que nós nesta campanha também temos, o slogan desta campanha é "Uma gota de leite é uma gota de vida". De facto é mesmo isso, é dar vida a estas crianças através destes atos de generosidade que os benfeitores da AIS em todo o mundo vão tendo diariamente com esta campanha em concreto para ajudar as crianças da Síria. Por isso aproveito também aqui uma vez mais para lançar um desafio a quem nos está a ver, para nos ajudar a continuar a alimentar esta ideia, de continuar a alimentar esta campanha, de forma a que possamos chegar a mais crianças ainda na Síria, porque infelizmente as necessidades são cada vez maiores. Portanto, num país onde falta quase tudo, cada um de nós pode de facto ajudar uma criança na Síria a ser alimentada com as doses essenciais diárias para o seu crescimento da melhor forma possível, com todas as condicionantes que existem num país em guerra. 2 países, a Índia e a Síria, que passaram aqui nesta rubrica A Igreja no Mundo, com a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Muito obrigado por terem estado connosco. Até a próxima. Obrigada. A dura realidade da Igreja perseguida, que interpela a atitude solidária. Agora lembramos o Padre Américo. Neste dia, há 65 anos, ele sofria um acidente de automóvel que se viria a revelar fatal apenas 2 dias depois. O pai dos pobres, como era conhecido, deixou um exemplo que ainda hoje perdura na obra da rua, a Casa do Gaiato, uma figura de igreja que recordamos hoje com o Padre Manuel Mendes. Muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. São 65 anos do falecimento do Padre Américo, o Pai Américo, como era conhecido. Sei que há um conjunto de comemorações. Esta data vai ser assinalada não pela data, mas para que o exemplo deste homem perdure e não seja esquecido. Padre Américo, Pai Américo, Venerável Padre Américo, é uma figura emblemática da Igreja Católica em Portugal no século XX. É um profeta do nosso tempo. E é com muito gosto que estamos aqui para vos dizer que estamos a celebrar 65 anos da sua viagem para o céu e ficou na Terra. Naturalmente, o seu exemplo como homem padre cuja vida foi entregue aos pobres. Antes disso, foi ordenado sacerdote, foi ordenado presbítero na Diocese de Coimbra. Por isso, no dia 17 de julho, teremos uma Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo de Coimbra e também uma conferência sobre o Padre Américo místico do nosso tempo. Falar do seu serviço aos pobres é importante, mas falar também da sua entrega a Deus, na sua relação com Deus, é fundamental. Como é que Padre Américo rezava? Como é que Padre Américo se encontrava com Jesus todos os dias? Na Eucaristia, na palavra, em qualquer parte, o Padre Américo, Pai Américo, falava com Deus, rezava com Deus, com a criação, e depois partia para os pobres do seu tempo. Depois da Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, a pobreza, a miséria era um fenómeno, era uma chaga social em Portugal e também no mundo. Antes de Coimbra, estaremos também no Hospital de Santo António, cuja Eucaristia será presidida pelo seu Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. O hospital onde ele faleceu. Onde faleceu, curiosamente, dia da Nossa Senhora do Carmo. Pai Américo era devoto da Nossa Senhora, rezava o rosário todos os dias, além da leitura continuada do Novo Testamento. Rezava o rosário todos os dias e acaba por partir precisamente neste hospital, nesse dia
16 de julho, há 65 anos, e vamos estar então lá a dar graças a Deus por esse dia. Porque ele diz, a minha obra começa quando eu morrer. Parece assim um desafio, parece uma provocação, e que é uma provocação também para a Igreja do seu tempo e do nosso tempo. A América é superior à sua obra, em Portugal e África. Ver Cristo, Jesus Cristo nos pobres, e tentar promover os pobres em qualquer condição social. No dia 14 de julho, estaremos em São Martinho de Campo, onde ele teve esse acidente. E será hoje à noite? Com certeza, ao fim da tarde. Há lá umas alminhas, que é uma devoção popular muito interessante. Vamos procurar fazer um momento de oração junto às alminhas Padre Américo e celebraremos a Eucaristia na Igreja Paroquial, presidida pelo postulador da causa de beatificação, o Padre João Pedro Bizarro. Essa realmente, falou na causa da beatificação, é todo um processo que está a decorrer e espera-se realmente que ele avance, espera-se a oração das pessoas, espera-se também que a Igreja reconheça a santidade deste homem que, para quem o conheceu e para quem conhece a obra que ele deixou, é por demais evidente. Ele fez milagres todos os dias. A promoção de um rapaz, de um pobre, de um doente. A vocação à santidade é uma vocação de todo o cristão, de toda a pessoa, homem e mulher, criança, não é? Adolescente e jovem. Aliás, ele dizia aos rapazes que eles podiam ser santos em qualquer parte, em qualquer lado, não é? Nós não podemos endeusar ninguém, pelo contrário. Pai Américo queria que cada rapaz, cada santo, cada doente fosse santo. A vocação à santidade. O Segundo Concílio do Vaticano reconheceu precisamente isso mesmo. Não é? E então, nesse dia, é um dia importante, porque é o dia em que ele sofre esse acidente e que depois vai para o Hospital de Santo António. Vamos lembrá-lo porque a causa de beatificação é para apresentar um modelo, um exemplo à Igreja de serviço aos pobres e também de vocação ao Ministério Presbiteral. Porque é que ele foi feliz, padre, com quase 42 anos, só foi ordenado com essa idade. Trabalhou 16 anos em Moçambique, começou a trabalhar com 15 anos no Porto. Esteve no Colégio do Carmo em Penafiel, no Colégio Vicentino de Santa Quitéria em Felgueiras. E depois desses longos anos de formação, foi recebido por um grande bispo, Dom Manuel Luís Coelho da Silva, que o recebeu, que o ordenou de presbítero e que reconheceu nele, era uma espécie de esmoler do bispo. E começa a escrever no Correio de Coimbra, que faz agora 100 anos, um grande jornal diocesano. E então, finalmente, o gaiato começa a ser a sua bandeira e é também a bandeira da obra da rua. Ele foi um grande escritor, um grande comunicador e também um grande jornalista, curiosamente, não é? A sua obra é uma obra imensa. E o serviço dos meios de comunicação social... Ainda hoje existe o jornal. Existe, é distribuição gratuita e aproveitamos para pedir às pessoas que se façam como novos leitores do jornal. Porquê? O jornal do Gaiato. O Gaiato pode ser recebido também por via digital. Muito obrigado até por esta possibilidade. Estamos aqui neste programa rico da Igreja, porque é uma forma da Igreja se afirmar no mundo como uma voz de defesa dos pobres e dos injustiçados. E hoje continuamos a ter a necessidade de homens como este. Temos a obra que ele deixou, ela continua e perdura, mas continuamos a precisar de pessoas que realmente levem o testemunho do Evangelho ao limite como ele conseguiu. Ele disse aos pais, e à mãe especialmente, queria ser padre com 14 anos. A mãe até dizia assim, o meu Américo tem muita vontade de ser padre. E foi padre com 41. Ele perseguiu uma estrela, foi feliz. Mas depois acabou por partir de batina e descalço. Está a ver esta pobreza que ele proclamou, e no sentido, não é a pobreza da miséria. Ele queria que cada pessoa tivesse uma casa, tivesse pão, tivesse roupa, tivesse saúde. Aliás, o analfabetismo para ele era um problema que o preocupava, não é? Gostava que os rapazes estudassem e que fizessem o exame da 4ª classe, não é? Então, santo já é para nós. O povo já o beatificou e canonizou. Esperamos, e estamos numa fase orante, existe até uma oração, para que... E há pessoas que vão transmitindo, temos até um boletim, que é o AMA, onde nós vamos dando conta... Isto é um jornal, o jornal O Gaiato, e temos um boletim que é o AMA, onde vão sendo publicadas graças que as pessoas vão tendo
e vão recebendo. Se houver uma presumível cura miraculosa que possa ser atestada, digamos nós, cientificamente, não é? Claro. Muito bem. O processo até foi relativamente rápido. Foram 33 anos, um padre diocesano. E agradecemos muito também aos seus bispos portugueses terem solicitado, portanto, que ele fosse declarado venerável. Foi uma boa notícia que recebemos em dezembro de 2019. Esta fase é uma fase para rezarmos. Para que o Pai Américo seja beatificado e também que nós todos possamos também ser santos, não é? Ele não quer estar no céu sozinho. A santidade é para todos, E não também é? a nível a partir da internet, as pessoas podem se associar a esta causa, podem visitar o vosso site, certeza. contactar com o jornal, com o Gaiato. No telemóvel, via digital. É? Exatamente. E também contactar com a obra que perdura hoje. Padre Manuel Mendes, agradecemos muito ter-nos acordado, digamos assim, para não esquecermos nunca o alcance, a dimensão deste homem de igreja e obrigado pela sua Bem, haja o Eclésia que nunca se esqueceu do Pai Américo e da obra da rua. Vamos procurando não E esquecer. especialmente dos pobres e dos que sofrem em todo o mundo. É o essencial. Bem, haja. Muito obrigado. A terminar, fica ainda essa sugestão para acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. É mais logo pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.